live de hoje falando sobre por que os seus relacionamentos não dão certo e eu vou te contar tudo até o final do nosso encontro de hoje, né? Bem-vindos então nessa semana aqui que nós vamos ter mais uma semana inteira de lives de segunda a sexta-feira. Hoje é só a primeira aqui, começando os nossos encontros, né, gente? Então, sejam bem-vindos aí, quem vai chegando, né? Fiquem atentos para os horários, gente, das nossas lives aí. E já se preparem aí, porque semana que vem a gente vai ter sim um encontro bem especial, uma live especial na semana que vem, na segunda-feira, dia 5 de dezembro, gente. E essa live realmente preparem-se, porque vai ter muita surpresa, inclusive vai ter uma prática que eu vou fazer aqui ao vivo com vocês, totalmente gratuita, e é um tipo de prática que eu só faço, né, ou nos atendimentos particulares ou em eventos, né, em vivências, em workshops que eu faço, que são eventos pagos, né? Então já aproveita, já coloca na tua agenda, porque semana que vem você pode fazer isso gratuitamente, né? E aí, um dos tipos de vivências que eu costumo fazer, né, nos nossos eventos pagos é sobre relacionamentos, né? Que é o tema da nossa live de hoje, né, gente? Então eu não sei quem acompanha aí os stories, né? E acompanhou os stories de ontem, né? Falando sobre relacionamentos, e ali até inclusive eu comentei um pouco do meu exemplo, da minha vivência, né? Que sempre tive relacionamentos conturbados, fracassados, né? Até que eu realmente curasse e resolvesse coisas dentro de mim, né? Então, como eu sempre digo, nós precisamos curar traumas do passado, né? E aqui especificamente no dia de hoje, né? Que a gente vai falar por que seus relacionamentos não dão certo. Eu vou te explicar o que você precisa fazer para que esses relacionamentos deem certo, né? Então, em primeiro lugar, eu quero começar contando para vocês e explicando, né, que, como vocês já sabem, quem vem acompanhando as lives da semana passada e todo o raciocínio que eu sempre explico através da estruturação emocional, né, de que toda a nossa base vem de mãe, vem de pai, todo esse contexto, né? Então, quando a gente fala sobre relacionamentos afetivos, né, o tal do relacionamento amoroso que você tanto deseja aí na sua vida, nós estamos falando de algo que remete no teu inconsciente a primeira relação que você teve na sua vida, né? Então, sejam bem-vindos todos que vão chegando, né? Então, dando continuidade, quando a gente fala, então, de relacionamentos, a gente tá, sim, falando do primeiro relacionamento que tivemos na vida. E o primeiro relacionamento que nós tivemos na nossa vida foi com a mãe, né? Quando saímos da barriga da mãe, então, ali começa, né, esse laço fora da barriga, porque na realidade esse laço, esta relação mãe e filho, ela já é muito mais, ela existe há muito mais tempo do que aquele momento ali do nascimento, né? Aquela criança, ela tá sendo gerada ali a princípio há 9 meses, né? Então, já existe essa relação ali, mãe e filho, né? Então, a sua primeira relação já é essa, né? A sua relação com essa mãe, que é aquela que te dá a sua nutrição, que é aquela que te dá a nutrição das emoções, porque a nossa mãe, ela nos remete às nossas emoções. Como a gente lida com as nossas emoções está relacionado à mamãe, né? Ao nosso intuitivo. E a mãe, especificamente, ela tem muita relação com a parte do nosso sucesso na vida, com a parte do nosso servir, né? A vida, servir as pessoas, servir as situações. Então, quando a gente pensa assim,
Será que você está sendo grata ou grato pelas coisas que você tem? Inclusive com relação a esse assunto de relacionamento, que é o que a gente está batendo papo hoje, né? Então, para que a gente tenha retorno das situações na nossa vida, a gente precisa ter gratidão, né? E esse servir a vida, essa situação é que vai fazer com que a gente tenha, então, essa relação com mãe de uma forma mais adequada. E, consequentemente, isso reflete, sim, nos seus relacionamentos amorosos, tá? E aí, depois que você não só depois, porque durante toda a gestação você vai, sim, presenciar, vai participar, através do teu período que você está ali no útero da mãe, né? Toda a vivência, toda a relação dessa mãe com esse pai, né? E como é essa relação dessa mãe com esse pai e vice-versa, né? Essa relação, ela te traz modelos, né? Modelos que você carrega inconscientemente dentro de você e carrega para sua vida. E imprime isso na sua vida, né? Então, eu costumo dizer, até pela minha história, como eu contei ontem um pouquinho nos stories para vocês, né? Eu presenciei muitas situações do meu pai, da minha mãe, né? Que tinham ali complicações, brigas, conflitos, muitos conflitos, né? Inclusive desde a época, então, que eu estava sendo gerada, né? O que ocorre ali é que ali naquele momento a criança já vai trazendo para si traumas intrauterinos, né? Então aquilo ali vai ficando registrado no inconsciente. Depois essa criança nasce, ela vai presenciando cenas e situações de paz. Então, sejam situações de brigas ou ótimo se forem situações harmoniosas, maravilha. Mas aí talvez você não estivesse aqui nesse momento assistindo uma live sobre relacionamentos darem certo, né? Porque afinal de contas, né, se você ainda não conseguiu ter um relacionamento que dê certo na sua vida, é porque ainda existem traumas, ainda existem questões do passado a serem curadas. Porque você pode estar se perguntando, poxa, Gabriele, mas eu nem tive essa situação de presenciar questões entre pai e mãe, porque afinal de contas o meu pai me abandonou quando eu era criança, enfim, é um exemplo, é a história de muitas pessoas. Quando isso acontece, gente, você já tem no teu inconsciente esse registro de um pai ausente, né? Então, o modelo que você tem dos seus pais é realmente aquilo que você leva para o teu relacionamento afetivo. Seja uma situação que você tem ali um modelo de pais presentes, né? Mas podem ser presentes brigando, né? Ali no conflito ou mesmo nessa situação de ausência, né? Então, aí a gente começa a entrar em algumas definições. Por quê? Porque para nós mulheres, por exemplo, além de toda essa relação inicial que eu já falei no início da live, da mãe representar o relacionamento, o sucesso, esse servir a vida, essa relação com o relacionamento, as mulheres, elas vão trazer para a relação afetiva a busca inconsciente, gente, claro, sempre lembrem disso. Quando a gente tá falando de questões afetivas, ou mesmo as outras questões que a gente conversa aqui no Instagram, né? Mas questões emocionais e questões relacionadas ao inconsciente, a gente tá falando de um inconsciente, muitas vezes algo que não é visto, algo que é uma sombra, algo que as pessoas ali não sabem, não tem ali toda esse contato, toda essa noção, tá? Não é claro pra gente quando a gente lida com o inconsciente, gente. Lembre sempre, o inconsciente é como se fosse aquela história do iceberg, que a gente tem uma pontinha lá em cima, mas um mundo lá embaixo do oceano, né? Uma grande pedra de gelo seria muito simplório de falar, mas as profundezas, as nossas sombras, isso é o nosso inconsciente. Então, para nós mulheres, a gente busca inconscientemente algo que esse pai, né, que nos deu a vida, tem.
E aí, seja isso positivo ou negativo, né? Então, eu sempre digo, enquanto você tiver conflito com o seu pai, para as mulheres, enquanto você tiver um pai ausente, enquanto você tiver um pai mal resolvido dentro de você, você vai sempre se relacionar com parceiros, com homens que honrem a ausência desse pai ausente que você teve. Essa é a minha história. Eu sempre me relacionei com homens ausentes para honrar a ausência que o meu pai teve. E aí eu vou até fazer uma pausa aqui, um parênteses bem grande aqui sobre isso, gente. Porque quando eu falo, porque aí o exemplo, me uso de exemplo aqui, porque foi o exemplo dos pais, assim, assado, foi a história que eu vivi, aí você de repente pode se identificar porque é a tua história também, né? E eu costumo dizer que é muito comum homens e mulheres terem tido pais ausentes, né? Ótimo para quem hoje, né, para os homens atuais que percebem a importância de exercer a paternidade, porque o pai é aquele que nos dá segurança. Quando a gente fala de finanças, de dinheiro aqui, né, o pai é que vai trazer toda essa segurança do dinheiro para que depois seja um filho que vai caminhar na vida e vai prosperar. E isso seja um filho homem ou filha mulher, não importa. Mas é da energia yang, da energia do masculino que isso acontece, tá? Então, quando a gente fala, né, de buscar ali um modelo de um pai, né, eu tô simplesmente falando sobre honrar aquele comportamento daquele pai. Então, se aquele pai, ele foi ausente, e a questão aqui, gente, não é culpar esse pai ou essa mãe, porque lembrem-se que os pais, eles fazem e eles fizeram aquilo que eles podiam fazer com a consciência que eles tinham naquele momento. Então, naquele momento, eles podiam fazer isso. Então, por exemplo, de repente você tá me escutando aqui, você é pai ou mãe, né? E você vai pensar assim, nossa, né? Então eu tô dando uma péssima educação pro meu filho, pra minha filha, enfim. Tudo que você vem fazendo com a consciência que você tem e com aquilo que você pode entregar naquele momento. Como que você vai dar algo que você não tem, né? Então, entra aí toda essa relação do que é possível, o que eu posso entregar, o que é possível ser feito ali e o que os seus pais puderam fazer ali por você. Então, voltando à questão de homens e mulheres, então a mulher normalmente, né, ela vai buscar no seu parceiro um homem que represente aquilo que ela teve de modelo do pai na infância dela. Assim como os homens, eles vão buscar o modelo da mãe que eles tiveram também, tá? E isso, nesse caso, eu tô falando aí de relacionamento heterossexual, mas de repente você tem um outro tipo de relacionamento, tá? E aí depende muito, gente. Por quê? Porque é preciso se ter consciência e percepção se realmente você tem algo, né, mal resolvido. No caso de homens que se relacionam com homens, se tem algo mal resolvido com o seu pai, né? Ou mulheres que se relacionam com mulheres, se tem algo mal resolvido com a sua mãe. Porque pode ser isso, tá? Se for isso, gente, é algo a resolver. Se não for, aí de fato a sua destinação, né, o seu caso é essa relação no mesmo sexo, tá? Mas a gente costuma dizer, principalmente pela linguagem do corpo, gente, que existe sim, né, o heterossexual, o bissexual ou o homossexual verdadeiro, né? E o verdadeiro, ele não tem essa questão mal resolvida com um pai ou com uma mãe, né? Então é importante se perceber, entender como é que é essa relação. Tem algo mal resolvido com um pai? Por exemplo, nos exemplos das mulheres que buscam um homem, casam com um homem ausente, tiveram um pai ausente na infância, né? Homens que se relacionam com mulheres que provavelmente repetem muito comportamentos e jeito que a mãe dele foi quando era. Então eu vejo às vezes, né, homens reclamarem de mulheres controladoras, mulheres que querem ali
ter o controle de uma situação, mas, e aí se realmente você vai ali aprofundar, né, aquela situação, você percebe, né, que encontra na história desse homem uma mulher que foi muito controladora lá na infância dele, a mãe, né? Então, assim, Freud dizia muito, né, que os homens vão casar com a mãe, né? Claro que isso é metaforicamente falando, isso é um jogo do inconsciente, e homens e mulheres, né? Homens vão casar com a mãe, mulheres vão casar com o pai, né? Por quê? Porque essa busca inconsciente com algo semelhante àquilo que o inconsciente já conhece. Entende? Então, enquanto você não curar a relação com o seu pai, a relação com a sua mãe, o teu inconsciente, ele tem um imã que vai te levar sempre para o modelo que tem registrado dentro de você, enquanto isso não for curado. Agora, na medida, né, à medida que você começa a curar questões, você vai conseguir chegar e atingir pessoas e modelos diferentes daqueles que você vinha se conectando, né? Ou seja, é a partir de uma cura que você vai conseguir que finalmente os teus relacionamentos passem a dar certo. Então, o título do nosso encontro de hoje, que é por que os teus relacionamentos não dão certo, eles não dão certo porque você ainda traz dentro de si um modelo de algo que pode não ter funcionado lá atrás para o seu pai e para sua mãe. Agora, se você teve um modelo de um bom casamento dos seus pais, é diferente, porque você já consegue que o teu imã, né, a tua bússola interna busque e se conecte com alguém que vai trazer esse modelo harmônico que você teve de um casamento harmônico dos seus pais. Mas para isso, se você teve isso, e mesmo em casamentos harmônicos, e mesmo em casamentos sem conflitos, até que ponto tem que se observar isso, né? Até que ponto não tem uma das duas partes se anulando, né? Ah, Gabriele, mas aí o que tem de errado com isso? Bom, o que tem de errado com isso é que a pessoa que ela se anula no relacionamento, ela vai, numa questão de tempo, manifestar doenças e sintomas no seu corpo, né? Por quê? Porque para uma pessoa se anular, ela tá se submetendo só à vontade do outro, ela não tá se permitindo viver e ser ela mesma, ela não tá permitindo que o seu espírito viva e faça aquilo que veio para fazer. Tá? Então, gente, é por isso que, seja qual for o modelo de relacionamento, observe bem, realmente, verdadeiramente, foi um relacionamento equilibrado entre os seus pais, um relacionamento em que ninguém se anulou, um relacionamento em que ambos tiveram amor próprio e foram parceiros e companheiros. Se foi esse o teu exemplo, fantástico, maravilhoso. Você já tem um grande caminho andado. Possivelmente você vai entrar, mesmo com isso, você vai entrar numa limpeza de traumas intrauterinos, porque mesmo num relacionamento tão maravilhoso, ali aquela mulher pode ter ficado de algum momento um pouco insegura no momento da gestação, com algum medo de alguma outra situação. Isso passa para a criança que era você. Então você precisa, de qualquer forma, limpar traumas intrauterinos. Agora, se você não vem de uma família que tem todo esse modelo tão estruturado e totalmente harmônico estruturado, que ninguém se anula, que ambos do casal têm um bom amor próprio, você precisa limpar sim o DNA do seu pai e o DNA da sua mãe, para que você quebre, para que você corte esses modelos que você trouxe lá de trás deles. Porque enquanto você mantiver no teu inconsciente esses modelos de brigas, de anulação, né, ou das diferentes situações, né, das mais profundas, das mais conflituosas, das mais pesadas que a gente possa trazer aqui de exemplo, você vai continuar repetindo por honra a história dos seus pais. Então é preciso limpar esse DNA, é preciso limpar esse modelo de pai e mãe, né? É claro que sempre respeitando, honrando e principalmente sendo grata ou grato à vida que eles te deram, tá? Mas sim, limpando, tá? E aí você já vai ter
um grande ganho para que você consiga toda a fluidez que você quer no seu relacionamento e eles passem a dar certo, tá? Então aqui já é a grande chave, né? Volta e meia, quando fazemos os Reels aí, eu venho trazendo, limpe DNA de pai e mãe. Você precisa limpar esses modelos. Até porque, gente, esses modelos de pai e mãe, eles te trazem crenças. Porque você assistiu, você presenciou, e você pode falar assim, Gabriele, mas eu não me lembro de nada, eu não me lembro da minha infância. Não tem problema. O teu inconsciente lembra, o teu inconsciente sabe de tudo, o teu inconsciente, ele te guia mesmo que você não perceba, porque toda a tua vida, ela é gerenciada, direcionada pelo teu inconsciente, tá? Então, o teu inconsciente tem essa percepção, sabe de tudo isso e ele vai te guiar para os caminhos. E ele vai te guiar através dessas crenças, que é o modo de ver que você traz para o seu mundo. Seria como se fosse a sua lente, o seu óculos para ver o mundo. Então, a forma que você vê o mundo é através da sua lente. A sua lente são as crenças, a forma que você enxerga aquilo ali. E isso pode ser uma crença muito fortalecedora, muito fantástica que te impulsiona, ou pode ser uma crença que te limita, uma crença que te segura e que não te faz ir para frente. Então, quando de novo a gente fala sobre relacionamentos que não dão certo, a gente tá falando sim, não só desses modelos que a gente já estava falando, né? Modelos de que a gente traz no nosso inconsciente, de pai e de mãe, mas também as crenças que se construiu a partir desses modelos. Então, de repente, a gente tem um modelo de uma mãe que traz aquilo ali. Ah, não dá pra ter tudo na vida, não dá pra ter um relacionamento maravilhoso com seu pai, minha filha, e ainda eu ser uma profissional de sucesso. É um exemplo aleatório que eu tô trazendo aqui, né? Mas são crenças, gente, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar, que exclui. Opa, como assim que eu tenho que escolher uma coisa ou outra, né? E por que não dá para conciliar se são áreas diferentes da vida? Mas, quando a gente tem algo que é uma crença, é aquilo que a gente acredita, é a lente que eu olho o mundo, eu olho o mundo por essa lente aqui, é assim, assado ou é sem. Qual é a lente que eu tô olhando o mundo, né? E essa lente que eu vou olhar o mundo, ela vai determinar para que direção você vai. Claro que isso vale para todas as áreas da nossa vida, né, gente? Mas, nesse hoje aqui, que o nosso tema aqui é relacionamento, então é importante a gente perceber qual é a crença, aquela que te guia. Aí aqui me veio aquela frase que eu acho, né, é uma péssima frase, gente, mas eu vou falar aqui pra vocês, né, que eu vejo muitas mulheres falarem que eu tenho dedo podre pra relacionamento, né, então muitas mulheres falando isso. Então pensa, imagina a mensagem que você já tá passando pro teu inconsciente. Nossa, eu tenho dedo podre, eu já imagino o dedo podre lá pro relacionamento, né? Claro que tem tudo que foi falado antes aqui, né? Que eu tô falando desde o início da live, que a gente começou às 18 horas, eu já falei bastante coisa, porque o objetivo aqui não é eu me estender muito, tá? Então, enquanto a gente ficar só com aquele modelinho que a gente teve de pai e mãe, e lembrando sempre, tá tudo bem, o pai e a mãe, eles fizeram o que eles podiam ter feito pela gente naquele momento, né? Com a consciência, com o melhor que eles tinham para te entregar, né? Mas sim, gente, a gente ficou ali com questões, né? Questões que devem ser resolvidas, questões que devem ser limpas, lentes, né? Crenças que eu preciso mudar, que eu preciso olhar, vou olhar por um outro ângulo, deixa eu ver aqui, agora eu vou enxergar melhor. Então, trazer novas crenças que fortaleçam, tá? E simplesmente para que a gente faça o quê? A gente quebre, a gente corte comportamentos repetitivos de família. Porque dentro de todo esse contexto de relacionamento, é muito comum, eu já
peguei isso em diferentes clientes de quando, até porque dentro da estruturação emocional, gente, como o trabalho ele vê a parte corpo, mente e espírito, né? Então a gente vai trabalhar a parte física com a parte mais corpo, ok? Nutrição, a parte alquímica, ok? Mas quando a gente fala da parte mais mental e espiritual, né? Já aconteceu mais de uma situação de abrir constelação de cliente e aparecer cobrança sistêmica de relacionamento. Então, clientes que tinham me procurado para resolver questões de relacionamento, né? Ou situações de pessoas casadas que precisavam resolver lá questões, ou, por exemplo, mulher solteira buscando relacionamento. E aí, quando vai ver, essa mulher solteira, ela simplesmente está repetindo um comportamento que vem de mulheres da família. E não é assim, é a mãe, né? A mãe que se separou do pai, a tia, ali alguns próximos. Quando vai olhar isso, é uma coisa de muitos anos atrás, gente, que a gente tá falando, de muitas e muitas gerações, né? Então, é preciso quebrar esse comportamento repetitivo, porque senão essa pessoa, ela não vai conseguir ter o relacionamento tão sonhado. Então, percebam que é um conjunto, né? É um conjunto essa situação toda, né? Precisa quebrar comportamento repetitivo, precisa mudar, reprogramar as emoções, reprogramar a mente, reprogramar essa forma como é vista as coisas e ressignificar, na realidade, esse modelo que foi visto lá de pai e mãe. Né? Como eu falei mais no início, poxa, se foi uma criança que presenciou muitas brigas dos pais, ou mesmo, né, um casal que a princípio aparentemente é super harmônico, mas sempre tem um ali se anulando, então aquela criança que hoje somos nós adultos, crescem e trazem isso para a vida. Eu falo isso porque essa foi a minha história, né? Como eu falei ontem nos stories, muitas brigas, muitas coisas que eu presenciei. E era o que meu pai e minha mãe sabiam fazer, era o que eles tinham para entregar. E quando eu busquei em diversas questões terapêuticas até o dia de hoje, encontrei questões repetitivas de ancestrais, não eram só eles. Então entendam, gente, que é lembra do telefone sem fio, gente? Pois é, o tal do telefone sem fio. É um repetindo o negócio pro outro, do telefone ali sem fio. Quanto mais passa a mensagem, né, mais adiante vai a mensagem, mais truncada ela chega. Então, o que você vai fazer para que os seus relacionamentos deem certo? Você vai ressignificar o modelo que você teve de pai e mãe. Você vai, então, para isso, limpar esse DNA de pai e mãe. Você vai mudar as crenças que ficaram aí, reprogramando a tua mente, reprogramando as tuas emoções. E vamos ver o que tem lá de ancestrais para que você corte comportamentos repetitivos que podem vir muito, muito, muito lá de trás, tá? Então é isso que você precisa fazer para que os seus relacionamentos comecem a dar certo, né? Eu só consegui me encaminhar na parte afetiva quando eu cortei cordão com mãe, quando eu cortei cordão com pai, quando eu limpei DNA de mãe, quando eu limpei DNA de pai, e antes disso eu já vinha reprogramando crenças e coisas assim. Não foi o suficiente. Se você não limpar DNA de mãe, se você não limpar DNA de pai, você não consegue dar a volta geral. E isso para relacionamento, para prosperidade e para os outros assuntos também, tá? Claro que como o nosso foco da live hoje é relacionamento, tô explicando aqui o que você precisa fazer para que então agora, a partir de hoje, essa sua vida afetiva, amorosa, ela comece a fluir, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para entregar para vocês hoje. Já aproveitem essa semana nova aqui para que vocês estejam comigo todos esses 5 dias de live. Já foi um prazer imenso eu entregar todo esse conhecimento para vocês, assim, as orientações, pelo menos, do que você vai fazer, uma luz no final do túnel, né? E para que você comece a mudar de fato aí a tua vida. E aí a gente vai se ver amanhã, na terça-feira, né, às 17h30 aqui no Instagram. E a gente vai falar por que você vive sem dinheiro, tá? Então amanhã a gente vai aprofundar mais nessa área de finanças, tá? E vamos seguir até sexta-feira com live, para que semana que vem a gente tenha uma live aí super, super, super especial, com vivências, com tudo mais, tá bom? Então é isso, gente. Deixo agora aí beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês. E até amanhã.